Olá maltinha, bem-vindos a mais um vídeo do canal Um Passo à Frente. Eu sou o Fafá e hoje estou aqui com a Rita, que infelizmente ficou infectada com o Covid-19 e é sobre isso que vamos falar hoje, mas muito felizmente superou a doença. Então achámos que para nós e para vocês seria muito benéfico conhecer aqui um pouco a história da Rita quanto a esta grande pandemia que está a afetar não só Portugal, mas também o mundo inteiro, e esperemos informá-los melhor sobre como é que foi para a Rita combater esta doença e como é que foi também superá-la, para vocês ficarem um bocadinho mais informados, nós também, e um passo à frente espero levar-vos a casa uma história com um final feliz. Bom dia, Rita. Bom dia, Fafá. Seja bem-vinda aqui ao nosso canal, ao canal Um Passo à Frente. Para te contextualizar também do que estamos a fazer aqui, é um canal direcionado para famílias e para crianças. Temos uma parte muito ligada à diversão e aos videojogos, em que vamos abordar contextos e assuntos que as crianças gostam e que está na moda para crianças e que no fundo vai despertar imenso o interesse deles. E também estamos aqui para ajudar as famílias, que é o caso onde estás inserido agora, onde temos desenvolvimento infantil, desenvolvimento parental, e neste caso fazendo todo o sentido falar sobre esta doença, esta pandemia, e queríamos fugir um bocado ao contexto normal que tem sido ver as notícias, ver o número de infectados, que na nossa opinião parece sempre tudo um pouco mais negro do que poderá ser na realidade. É óbvio que é uma coisa muito séria, muito grave, mas eu acho que também há coisas boas que podemos tirar disto, como o valor que passamos a dar à família, o valor que passamos a dar à nossa casa, o valor que passamos a dar a pequenas coisas que nos foram tiradas, mas que agora as vemos noutra perspectiva. O que nós queríamos falar contigo era falar sobre o teu caso, primeiro enaltecer já a tua coragem, porque expor-se que estiveste infectada, não acredito que não tenha sido fácil. Primeiro queria perguntar-te como é que foi receber a nossa proposta, aceitar vires aqui, falar um bocadinho connosco. O que é que tu pensaste na altura quando te mandámos a proposta? Bem, quando recebi, até fiquei contente por pensar em mim, pronto, né? Ok. Mas senti que era algo que tinha a ser falado, porque as pessoas veem um bocado de Covid como um assunto tabu ainda, eu acho. Ok. Veem muito o lado negro da coisa, e depois esquecem-se da pessoa em questão, do que passou, do que é que não passou. E falar sobre isso acho que é importante. Então achas que as pessoas infectadas no fundo passam a ser um número, que representam o número de infectados, o número de doentes, e que não há essa perspectiva de nos importarmos com a pessoa em questão, no que ela está a sentir, no que se poderá estar a passar com ela? Existem muitas pessoas que se preocupam, ok, mas existem muitas outras que não. Esquecem-se um bocadinho dessa parte, desse lado. Ou seja, como é que eu irei explicar isto? Eu, quando recebi a notícia que estava com o Covid, e comuniquei a algumas pessoas que tinha estado em contacto, houve umas que reagiram com preocupação, outras que não, que como eu tivesse cometido um crime. Então tu achas que quando descobriste, quando recebeste a notícia que estavas infectada, notaste algum afastamento de certas pessoas? Sim. Imagina, tu não podias estar com pessoas já nessa altura, ou pelo menos de uma maneira natural, o nosso contexto social mudou imenso. Exato. Mas tu sentiste que mesmo através de redes sociais, de conversas online, que houvesse afastamento, mesmo não havendo qualquer perigo de contágio? Sim, eu tive algumas pessoas que me deixaram falar. Ok, então nessa altura. A doença passa a não ser só um perigo para o nosso sistema imunitário, para a nossa saúde dita normal, mas passa a ser um perigo também à nossa vida social, à nossa saúde social? Sim, isso mesmo, ao psicológico, muito. Passa a ser um tema então bastante mais assustador. Diz-me uma coisa, tens alguma ideia de como ficaste infectada? Não. Tiveste em algum contexto mais desprotegido, algo que tivesses feito? Eu sempre cumpri, mesmo quando foi a quarentena, quando decretaram. Sim? Eu fui 3 meses para casa, estive em casa sem sair, tinha amigos a irem para festas, tinha pessoas que moram ao pé de mim todas juntas. Eu nunca saí. Quando regressei ao trabalho, quando acabou isto da quarentena geral,
cumpri tudo, usei todas as medidas de prevenção e mesmo assim apanhei. Então diz uma coisa, o teu trabalho é feito maioritariamente ao ar livre, correto? Certo. Na pequena conversa que tivemos antes, então mesmo assim o perigo de contágio através da tua atividade laboral, do teu trabalho, havia um bocadinho menos de risco do que as pessoas que estão todas juntas, Sim. por exemplo, supermercado, enfermeiros, pessoas que estão num grande aglomerado de pessoas que têm mesmo que estar, têm mais esse risco de contágio e tu mesmo estando ao ar livre, apanhaste já numa altura que tinhas voltado ao trabalho, então num pós-quarentena. Sim. Isto também serve para vocês lá em casa, porque nós sabemos que há pessoas que se têm protegido ao máximo, sabemos outras que nem tanto, e a infecção no fundo não escolhe quem se protege muito ou quem se protege pouco. Às vezes basta um pequeno deslize, neste caso a Rita aqui a falar connosco diz que não teve qualquer deslize, que respeitou todas as normas, então a infecção pode ser um pouco injusta às vezes nisso, não é? Porque tu dizes que tiveste amigos em festas, em contextos sociais que nem sequer eram permitidos e mesmo assim continuaram bem e tu tiveste o azar de ser infectada. Ok. Diz-me outra coisa, o que é que mudou na tua rotina? Como é que foi? Mal descobriste, o que é que passaste a fazer? Como é que era o teu dia? O que é que tu fazias? Quando eu descobri, mandaram-me logo ficar fechada no meu quarto. Não podia sair do quarto. Então tu não saíste do quarto? Só saía para ir à casa de banho, porque nós, a casa de banho era fora, não é? Sim. E tinha que ir de máscara, sempre, não podia sair sem ela. E acabava por ser assim, rotina era cama, um pouco de Netflix, arrumar o quarto, nada mais. Então, e como é que tu fazias o contacto nas coisas em que tocavas? Por exemplo, na tua roupa, vives com os teus pais ainda, correto? Sim. Então, como é que fazias no contexto de roupa, no contexto de comida? Por exemplo, tu comias no quarto? Certo. Mas tinhas que depois dar a louça aos teus pais para eles poderem... Sim, eles tinham que ter os cuidados, não é? Eles deixavam a comida, por exemplo, na porta, eu ia à porta, buscava a comida, comia. A louça tinha que ser toda separada, a roupa separada, o lixo separado, tudo. Isso é um bocado complicado de gerir, mas pronto, tens que ter todos os cuidados possíveis para que eles não fiquem contagiados, não é? Eu não os via. A tua família conseguiu proteger-se? Depois de tu superares a doença, nenhum deles ficou infectado? Só o meu avô. O meu avô, infelizmente, ficou infectado, uma semana depois começou a ter sintomas. Mas correu bem também. Também já superou a doença? Já superou. Mas e achas que ele se infectou por ti? Foi algum contacto que teve contigo ou com os teus pais neste caso? Eu penso que tenha sido comigo, pronto, porque eu no dia que comecei a ter sintomas, comecei com só umas dores de cabeça. Ok, sim, era outra pergunta que tínhamos de fazer. Eu comecei só com dores de cabeça e pensei, eu tenho sinusite, era sinusite, nunca pensei que viesse a ser o Covid. Sim, aliás, porque nós vamos entrar agora numa altura que vai começar o outono e vamos entrar numa altura que existem muitas constipações, a mudança de tempo vai causar constipações, febres e vai haver aqui uma grande confusão quanto ao que é Covid, quanto ao que não é Covid e tu mesmo nessa altura, ou seja, uma pessoa que tem sinusite ter uma dor de cabeça é perfeitamente normal. Então tu achas que não foi quando te confinaste completamente, neste caso ao teu quarto, foi antes? Que tu já estavas infectada, mas os sintomas ainda não se tinham manifestado e tu neste caso podes ter infectado o teu avô. Exatamente. Por isso. Então toda a tua família, do teu agregado familiar se protegeu, menos o teu avô porque tiveste um contacto anterior com ele, foi isso? Eu tive contacto com eles todos nesse dia que comecei a ter as dores de cabeça. Pronto. Só que como ele é uma pessoa que já com 92 anos, um sistema imunitário mais fraco, não é? Sim, essa é outra dúvida que existe muito. Só que é assim, os meus pais não sabem se apanharam ou não, porque eles não tiveram sintomas, não fizeram teste. Ou seja, podem ser assintomáticos. Podem ser assintomáticos. Aí está outro grande problema. E é isso que eu não consigo compreender. Se temos um caso infectado numa casa, aparece o segundo, por que não fazer o teste ao resto da família que está lá a viver? Então a tua família não foi testada depois, não? Não, os meus pais não foram testados. Ou seja, outra pergunta que eu te queria fazer, como é que tu achas, o que é que tu tens a dizer sobre o acompanhamento dos profissionais de saúde durante todo esse tempo? Tu descobriste que estava infectada e para vocês lá em casa, para se acontecer com algum de vocês, o que é que acontece a seguir? Tu confinas-te ao teu quarto e como é que é feito o acompanhamento? É feito por telefone, o centro de saúde liga-nos. Então tu não te dirigiste a qualquer instalação? Só me dirigi para ir fazer o teste. Dirigiste para ir fazer o teste, a seguir vieste para casa? Sim. E
como é que no fundo te disseram que ias curar a doença? Qual é o tipo de medicação, o tipo de cuidados? Benuron só. Não há medicação, não há nada. Tomas Benuron de 8 em 8 horas para a febre, para as dores de cabeça, dores no corpo, e é assim, conforme vai passando, deixas de tomar. Sentiste dificuldades respiratórias? Não, isso nunca senti. Então tu sentiste uma constipação normal? Uma gripe. Uma gripe, Sim, ok. foi Tinhas as dores no corpo, gripe, de cabeça, febre, nada e mais? tosse, um pouco de tosse, mas nada assim grave. Eu senti como o Covid fosse uma gripe que eu estivesse a passar. E depois foi uma semana com sintomas, passou esses sintomas, eu fiquei assintomática, deixei de ter. Deixaste, mas pronto, isso era outra pergunta que eu te queria fazer. Quanto tempo estiveste infectada? Ou quanto tempo demoraste até não estar infectada novamente? Ou seja, eu tive 34 dias fechada. 34 dias em casa? 4 testes, 3 positivos e um negativo. Então tiveste supostamente 34 dias infectada, desde o momento em que te sim. confinaste até que conseguiste sair, e ao fim de uma semana, sim. ou seja, estamos a falar sensivelmente de 7 um dias. mês, Sim. desses 34, 7 dias foi o tempo que estiveste doente. Sim. A partir daí estavas curada, mas para não infectar os outros tinhas que estar em casa. Certo, isso mesmo. E isso é o mais complicado de lidar. Okay. É o teu psicológico, porque já te sentes bem, já não sentes nada no teu corpo, não é? Claro. Não sentes nenhum sintoma e tens que estar ali fechada, sem ver ninguém, sem poderes lidar com ninguém, e isso, o psicológico, mata-te. Então, e qual é que foi então, já falaste um pouco sobre isso, mas qual é que foi então o maior desafio? Qual é que foi a tua maior dificuldade? Já vi que não foram os sintomas, porque não. Todos passamos por gripes normalmente. Sim. E não quero estar aqui de modo nenhum a desvalorizar a doença, a desvalorizar claro. o que pode criar, porque neste caso a Rita é nova. Que idade tens, Rita? Desculpa. Tenho 20. Tem 20 anos a Rita, mas sabemos que para uma pessoa de 70, 80, 90 ou algum doente de risco, que já tenha uma doença prévia, que pode prejudicar bastante, mas neste caso para ti, e ainda bem, porque a ideia não é que as pessoas sofram para perceber o quão grave é a doença, a ideia é pensarmos. Eu penso que seja assim, pelo menos eu também, tendo a idade que tenho e felizmente sou saudável, o que eu penso sempre é que tenho que tentar proteger os outros, claro. Porque acho sempre que para mim não vai ter consequências tão graves como teria para os meus avós, para os meus pais, e eu vejo sempre nessa perspectiva, como querer muito mais proteger os outros, e acho que é esta consciência que temos que fomentar nas pessoas, que a máscara não serve para nos proteger a nós. É para proteger os outros. É para proteger os outros, porque nós à partida sabemos que temos ou não, podemos ser assintomáticos, no teu caso tu sentiste os sintomas e fizeste bem em tentar perceber logo o que era, mas aqui faz-me mesmo perguntar qual é que foi o desafio, qual foi a parte mais difícil? Olha, foi mesmo, o início foi mesmo o medo de contagiar alguém, de ter contagiado alguém tanto no trabalho como os meus sobrinhos, que tenho uma sobrinha que tem problemas respiratórios, e o meu avô teve, por acaso passou bem, não teve mais tempo com sintomas, mas o medo era, e agora? Será que contagiei? Será que não contagiei? Como é que vai ser tudo isto? Ok. Isso foi o maior medo que eu tive, e o maior desafio foi tentar pensar, não, tu não tens culpa, é uma pandemia que está a acontecer e pode calhar a qualquer um, que é mesmo essa a verdade. Sim. Só que o início não foi era difícil lidar e saber isso. Exato. Saber isso, porque tu apanhas e ficas, ok, e agora? Qual foi o erro que cometeste? Qual foi... Tu podes não ter cometido erro nenhum. Exatamente. No fundo. Basta pensarmos que a nossa máscara pode estar completamente infectada, não é? Porque tu diriges-te ao supermercado, diriges-te a um espaço que tens mesmo que o fazer. Eu nem sequer estou a falar de contextos sociais, de coisas que sejam dispensáveis. Eu estou a falar de falta-te alguma coisa em casa, neste caso não queres poupar os teus pais à chatice de ir ao supermercado e vais tu, porque és mais nova, porque te sentes mais resistente a tudo. Exato. E às vezes por compaixão até, e tu dizes, não, eu vou lá, o que é que precisam? E tu se calhar podes ter tocado numa coisa, tocado na cara, na máscara, e a partir daí tudo. Não sei se já tiveste a oportunidade de ver alguns hologramas e imagens feitas a computador do que é a vida normal e do que pode estar infectado, mas é mesmo muita coisa que pode estar, e daí
a desinfecção das mãos ser muito importante. Eu falo por mim, eu tenho o erro, eu meto muitas vezes a mão na cara, por exemplo, agora para te exemplificar já pus a mão na cara 2 vezes. Sim. Então eu sei que posso estar a representar um grande perigo para mim, então são comportamentos que as pessoas podem pôr as mãos na boca. Ainda por cima agora, acho que vamos entrar numa fase mais perigosa e eu estou muito ligado às crianças no meu contexto laboral, dentro das funções que desempenho. Trabalhar em escolas é uma delas. Eu vou várias vezes às escolas e na faixa etária que eu leciono as crianças não estão de máscara e eu falo por mim, eu não me sinto inseguro quanto a isso, sei que é perigoso, mas não me sinto. Isto porquê? Porque eu acho que as crianças até aos 9, 10 anos seria muito triste obrigá-las a estar de máscara. Vamos falar de um primeiro ano, a criança acabou de chegar à escola, ainda nem consegue perceber a diferença e neste caso teve a pré-primária bastante prejudicada porque a partir de março foi para casa. Exato. E eu acho que no fundo era bastante penoso para elas, mas eu sei que todo o contexto da escola, estamos a falar dos aglomerados de pais à portas das escolas, que eu sei que está a ser feito um trabalho brutal pelos docentes do ensino, pelos profissionais do ensino, e posso dizer isto, está mesmo a ser feito tudo o que se pode. O trabalho está a ser brutal, desde a nível de professores, de funcionários, auxiliares operacionais, a nível de direções e coordenações. O trabalho está a ser mesmo muito bom, só que com o que é possível. E basta imaginarmos que se calhar há 6 assistentes operacionais numa escola, auxiliares, que estão a auxiliar todo o contexto escolar das crianças, um professor para cada 20 crianças, e nós no fundo não podíamos para este ano construir escolas novas para pôr 10 alunos em cada sala. É impossível. Eu digo mesmo que é impossível, mas eu sinto-me seguro. Claro que há a desinfecção das crianças à entrada, à saída, neste caso as medições de febre partem aqui um bocado também da responsabilidade civil das famílias. Se a criança tem febre, não levá-la para a escola, mas eu acho que isto vai gerar mais infectados, e está a gerar mais infectados porque tem havido uma subida. Tanto que eu acho que vai ficar um pouco mais perigoso e as pessoas vão ter, e o que tu disseste no início é mesmo muito real. Eu acho que tu podes ter muitos cuidados, podes não ter nenhum cuidados. Sim. A doença é muito aleatória, a infecção é muito aleatória e tu poderás ficar infectado sem ter errado na realidade. Tu falaste que o teu avô ficou infectado, falaste também muito grave e muito triste para quem está aqui a ouvir, que houve um afastamento das pessoas mesmo não havendo qualquer perigo de contágio, porque eu ligo-te, eu não vou ficar infectado por te ligar. Exato. E posso preocupar-me contigo, saber como é que estás, mas eu falo por mim, eu, tirando a Rita, eu não conheço mais ninguém que esteja infectado, que tenha ficado infectado. Não ouvi falar de ninguém, sobretudo do meu núcleo, das pessoas com quem eu falo, com quem me dou. Tu conheces mais alguém que tenha ficado infectado? Conheço. Quando eu fiquei infectada, tive vizinhos meus, pronto, que conversavam com a minha irmã, porque a minha irmã ia lá com o cão à rua. Eu tenho um cão e tinha que ser ela a sair de casa. Tu já não podias, sim? Já ninguém da minha casa podia sair. Ok. A tua família teve que ficar confinada também, então? Sim, todos. Como é que funcionou aqui com as autoridades? Eles foram-te seguindo? Já falaste que era tudo feito normalmente através do telefone? Sim, eles ligavam, a assistente de saúde ligava, os médicos ligavam para se perceber como é que eu estava, marcar novamente os testes, mas depois tive a polícia e médicos a ir lá a casa perceber se estava a cumprir o meu confinamento ou não. Ok, é feito esse acompanhamento, neste caso de segurança, já não para ti, mas para os outros, para perceber se tu estás mesmo confinada à tua residência. Ok, sim, isso também é importante para nós percebermos, porque, muito francamente, sabemos que tu respeitaste, mas sabemos que também vão existir pessoas que não vão respeitar esse confinamento. Ali, perto onde vivo, pelo que falaram, houve mesmo uma pessoa positiva a sair e a andar por lá. Ok, na zona onde tu zona, moras? na freguesia onde eu moro. Como é que foi a nível profissional, Rita? Tu descobriste, ficaste em casa, informaste? Informei os chefes, os chefes informarem os restantes colegas que eu estava. Eles foram para casa também em confinamento. A tua equipa? Com quem trabalhas? Com quem eu trabalho. Ok. E depois, pronto, foi esperar que desse novamente negativo para voltar ao trabalho. Nisso não tive problema algum. Ligaram-me bastantes vezes a perguntar se estava bem, se precisava de alguma coisa, se precisava de medicação, de compras. Isso não foram 5 estrelas da parte deles. Sim.
isso é muito bom saber, e acho que muitas pessoas, eu acredito que, não concordo, mas acredito que possam algumas pessoas estar a sentir qualquer tipo de sintoma e não comunicar logo na esperança, não, isto não pode ser Covid, pelo medo, porque ficar sem trabalho nesta altura, sabemos que vai ser bastante complicado, e neste caso é bom saber e é bom dar essa força também às pessoas que nos estão a assistir, para que no fundo ainda há entidades que se vão preocupar com a pessoa. E neste caso tiveste 34 dias sem poder trabalhar, que nós sabemos que para uma empresa, mesmo com os apoios todos que a empresa possa receber, os apoios todos que tu possas receber, nós sabemos que é bastante complicado, porque é uma pessoa a menos que precisavam de ti, e neste caso foi uma equipa a menos que ficou confinada sem poder trabalhar por causa de uma pessoa. É de vangloriar, é de agradecer, é de sentir gratidão, porque tu pudeste ficar curada neste caso, sentir-te bem e voltar ao teu trabalho, neste caso como se nada fosse. Tu chegaste lá e, pelo que tu contas, acredito que tenhas sentido um acolhimento, porque no fundo se foram preocupando contigo, se foram tentando saber como é que tu estavas, se precisavas de alguma coisa, alguma necessidade, quer dizer que também te acolheram bem quando chegaste. E eu acredito que isso não esteja a acontecer em todo lado, acredito que haja muita gente a ficar sem trabalho devido a isso, e isso é bastante importante. Eu vejo muitas críticas a coisas que se faz, mas eu acho que se tem que pensar que isto nunca aconteceu. Às pessoas da nossa geração, isto nunca aconteceu, nunca eu iria pensar que iria estar confinado em casa por causa de uma doença, nunca nós iríamos pensar. Portanto, todos os erros são normais, e tudo o que se está a passar, que não é tão bem feito, que eu não sei porque é que se faz essa análise, muito francamente. Claro que tens que respeitar todos os cuidados que são impostos pela DGS, pelas entidades onde estás a dirigir. Por exemplo, se vais a um café e tens que usar a máscara, pelo menos até te sentares a comer, tens que o fazer. Isso aí sim são erros, mas depois isto não está tão bem feito porque nas escolas tem que se fazer isto, mas não se está a fazer. Mas as pessoas que estão lá estão a fazer o que podem, e neste caso, para tu também perceberes, nós fizemos um vídeo a falar sobre todas estas questões do Covid, mais ligadas às crianças e às famílias, e o que tu estavas a falar, neste caso estamos a falar de um adulto, estamos a falar da Rita, que consegue, neste caso, filtrar tudo o que lhe estava a acontecer e saber que era temporário até estar curada, e depois tinha um tempo para recomeçar, neste caso. Mas quando falamos de crianças, eu penso sempre que mal poderemos estar a fazer às crianças que não podem dar um abraço, que não podem estar perto umas das outras, que estão a ver toda a sua socialização primária a ser prejudicada, porque não estão a crescer da maneira que deviam. E eu penso muito que adultos serão estas crianças. Eu tenho o meu sobrinho, eu tenho 2 sobrinhos, um de 5 anos, outro de 2, ainda não entendo, mas o de 5 já compreende, já se fala na escola, tudo isso, e para ele o tempo que teve, quando não podia ir à minha casa, não podia estar com a tia, mas porquê? E depois explicar, perceber que não podia fazer a mesma rotina. Regressou agora à escola, preparação para o primeiro ano, para o ano, em que tudo está a ser, só brincas com as pessoas da tua sala, as outras salas, o recreio está dividido, é assim, um dia os escorregas é para a sala amarela, outro dia as trotinetes são para a sala laranja, é assim, tudo está dividido. E ele, que brincava com várias salas, só pode se dirigir aos amigos da sala amarela. Exato. E para isso é complicado, mas eles acho que têm um maior poder de adaptação que nós, sinceramente. Também tenho essa visão, e é bom tu teres, sim. Eu acho que ele adaptou-se a isto melhor que qualquer adulto que eu veja, mesmo. Ok. Ele tem cuidados. Houve uma vez que estávamos a conversar, isto aconteceu, com um rapaz que tinha tido o Covid-19, já estava recuperado, e ele só ouviu e ele disse assim: mãe, mas se ele está, tu não podes estar ao pé dele. Disse para a minha irmã. Exato, porque as crianças filtram das notícias e do que veem na televisão e do que ouvem. Há muito medo nas crianças, e eu também sinto isso através das escolas. Mas eu acho que isso é importante até certo ponto. Acho que tudo tem que ser medido, tudo tem que ter um equilíbrio,
porque a criança também não pode viver com medo. Não. Estamos, no fundo, a doutrinar a criança para ter um comportamento que ela não teria na realidade. Uma coisa é teres cuidado, outra coisa é teres medo. Acho que Sim. tem que ser coisas diferentes. Eu acho como tu, as crianças adaptaram-se bastante bem. As crianças entram na sala, desinfetam as mãos, sentam-se na sala, estão com o desinfetantezinha delas e põem nas mãos sempre com bastante cuidado. Claro que depois tu não podes dizer a uma criança que tem que estar a 2 metros do amigo, quando ela já tinha 100 amigos e agora só tem 20. Portanto, isso é mesmo bastante difícil. Eu vejo, olha, na creche da minha sobrinha, eu vou buscá-la, eles medem a febre à saída, à entrada, sempre, e ela vem da sala, nós já não podemos ir até à sala buscar, só na entrada. Claro. Ela vem da sala, ela para na mesa, estica as mãos, ela tem 2 anos, estica as mãos para desinfetar, mete a cabeça para medir a febre, já faz todos os passos, todos. E é tudo automático, sim. Automático, eu fico, bem, já era uma realidade que para ela é aquilo, já pertence, é todos os dias, é assim que tem que fazer. À entrada, à saída, tem que calçar outros sapatos, e tudo isso ela faz. Com 2 anos apenas, nós ficamos, ok, então espera, as crianças adaptaram-se a isto. Exato. Eles adaptaram-se. Também tenho essa visão. Então, maltinha aí em casa, agora de uma maneira mais descontraída, mais feliz, com o sentimento de superação. E se estiverem a gostar do que viram e do que ouviram até agora, por favor deixem o vosso like e subscrevam o canal, e partilhem o vídeo com todas as pessoas que vocês possam achar que ver o vídeo será benéfico, que será uma ajuda, porque estamos a falar de um caso real, não de algo que ouvimos, é um caso real, passou-se. A Rita esteve infectada, mas a Rita superou. Rita, superaste? Superei. Como é que foi abrir a porta e pensar, tipo, eu sou livre? Sim, foi mesmo isso, estou livre. Foi o sentimento, era liberdade, era o que eu mais queria mesmo. Todos os dias pensar quando é que vai ser, e foi receber o teste e correr até com a minha mãe e logo dizer vamos ser com o pai, com a mana, estar com eles e com os meus primos. Fui logo buscá-los à escola, foi logo isso. Eu digo assim, não, estou com imensos saudades deles. E quando fui, a minha sobrinha agarrou-se a mim e não saía do meu colo. Já não queria ir para ninguém. E eu, bem, isto sim. Foram 34 dias sem te ver. 34 dias sem me ver, só pelo telemóvel ou claro, pela janela, não é nada igual. E quando estive com eles foi tão bom mesmo. E depois, olha, foi sentir-me assim um bocadinho desorientada ao início. Não sabias o que fazer? Não, porque... O que é que tinhas mais vontade? O que é que tinhas mais saudades? Onde querias ir? Tirando a tua família e os teus que já referiste isso, mas de algo que não pudeste fazer, mas que querias imenso. Dar um passeio, ir molhar os pés, era o que eu mais queria e fui. Ar livre, no fundo. Ar livre mesmo, era porque supostamente aquilo, quando passei pelo Covid, eram as minhas férias e não as tive. Meu Deus. Ninguém as teve, mas no fim, pronto, não foi agora, mas vai ser noutra altura, teve que acontecer agora, aconteceu, foi passámos, foi isso. E o importante disto é saber retirar as coisas boas que aconteceram, que foi a união que tivemos entre nós, família, que cada vez mais nos aproximou mais do que já era. Sentes que cresceram enquanto família? Sim, muito mesmo. Todo o amor, toda a preocupação, o medo entre uns e outros, mas finalmente estar bem, estarmos juntos é o que importa. Todos os domingos temos ido passear, todos juntos, aproveitar que não tivemos as férias para o fazer, temos os domingos que é a folga, vamos todos juntos passear, ir conhecer sítios novos, tem sido assim. E isso é bonito, trouxe coisas boas no fundo, sim. Uma coisa tão má que traz coisas boas. Lá para casa, que conselhos é que tu podes dar, no fundo, a quem vai passar por isto, porque vão existir mais casos, no fundo nós sabemos que será assim, e maltinha, é para vermos que não afeta só as pessoas de risco, não afeta só os mais vulneráveis, não afeta só os idosos, não. Afeta pessoas de 20 anos, pessoas que se protegeram. Que conselhos é que tu dás lá para casa? O que é que podemos fazer? Ter muita força, principalmente, e tentar preencher os dias da melhor forma. Dás mais valor a um abraço agora? Dou, sem dúvida. Quando saí de casa e ter aquele abraço, foi o porto seguro que tinha ali e
todos os dias aproveito para os abraçar, para dar um beijo, pelo menos. De outra maneira agora? De outra maneira. Sentir que é o amor que está ali da família. E um abraço vale mais que tudo. E é aproveitar mesmo para abraçar todos os dias, porque de um momento para o outro nós vimos que deixamos de nos ter. Então, Rita, chegámos ao fim. Sim. Maltinha, a Rita é que vai fazer a despedida hoje, já esteve aqui a treinar 2 horas para fazer, mas antes uma surpresazinha. Rita, olha quem é que eu trouxe para fazer a tua despedida. A nossa Cuca, a nossa nova mascote. Então Rita, lá para casa. Então maltinha, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos, metam like e subscrevam o canal. E até lá. E até lá. Adeus!